uma coisa interessante dessa imagem, não dá para me ver daí. Também não dá para te ver daí. Também não dá para ver a casa que eu moro dessa foto. Também não dá para ver o bairro que você mora. Também não dá para ver a cidade que eu moro. Nem a cidade que eu moro. Dá para a gente ter uma noção de onde está Campinas, onde a gente está nesse exato momento, um pouco antes dali do começo dos rios, ou um pouco para frente, não sei. Eu só sei de uma coisa, que se você pegar o rio Tietê ali, à direita do vídeo, nos momentos, nos lugares onde o rio Tietê está mais largo, eu não sei se você já esteve num dos lugares desse, onde o rio Tietê está bem largo ali, que dá para ver que é um rio, porque quando ele passa em São Paulo, na marginal Tietê, ele está tão estreitinho que não dá para ver dessa foto também. Mas, quando ele está largo, ali lá para o interiorzão, se você estiver numa margem do rio, você e eu somos tão pequenininhos, tipo um microcupim, assim, que a gente não consegue ver a outra margem do rio Tietê. Eu estou falando da outra margem do rio Tietê. O rio Tietê fica como se fosse um mar para nós ali de baixo. E então, para que eu trouxe essa imagem? Para deixar bem claro algo que o texto que a gente vai ler evidencia, o nosso devido tamanho. Então, quando você estiver preocupado na semana que vem, com muitas coisas sobre a sua vida, com muitos afazeres, quando você estiver muito encanado com a forma como as pessoas estão se relacionando com você, ou com alguma coisa que você tenha falado com alguém, lembre-se dessa foto. E lembre-se do seu tamanho. E lembre-se do nosso tamanho. Só que essa foto tem uma coisa interessante, que fala sobre um outro lado de nós, seres humanos. Essa foto foi tirada por um astronauta, de uma base orbital. Olha que bichinho pequeno, mas abusado. Conseguiu criar uma navinha consumindo muito minério, muito combustível fóssil. Pegou a navinha, subiu, jogou uns negocinhos lá em cima para ter uma base orbital. E de lá de cima ele tira uma foto. Esse microcupinzinho abusado, de lá de cima, ele tira uma foto e descobre aquilo que eu falei no começo. Não dá para ver a gente no planeta. Não dá para ver. Todo o orgulho que a gente tem, todas as preocupações que a gente tem, todas as manhas que a gente faz para os nossos pais, todas as manhas que a gente faz para os nossos amigos, e não dá para se ver de lá de cima. E eu nem precisei da Bíblia ainda para chegar nessa conclusão. Foi só uma foto de um astronauta que mostra essa pequenez nossa, como de qualquer outro animal, e ao mesmo tempo mostra essa ousadia absurda do ser humano de transcender um instinto e criar coisas que fazem com que a gente transponha barreiras naturais nossas. Esse é o ser humano, nós somos isso.
E eu estou falando tudo isso porque a gente está estudando nesse mês o livro de Jó, e essa é a mensagem de encerramento do livro de Jó. E não é no fim do livro de Jó, como eu já falei para alguns aqui, é no meio do livro de Jó. Então eu peço que você abra no capítulo 28 do livro de Jó, onde existe uma pérola, um poema que é uma pérola incrustada no meio do livro, que os teólogos não sabem o que fazer com esse poema, porque se você está fazendo o plano de leitura com a gente esse mês, você percebeu que não parece palavra de Jó. E também não parece palavra dos amigos de Jó. Então, os teólogos especialistas no texto original, no hebraico, entendem que nesse momento o autor do livro de Jó resolveu fazer um ode, uma homenagem à sabedoria. Porque esse é o tema do livro. O tema do livro não é Jó. Não são os amigos de Jó. O tema do livro, como muitos pensam, mas não é o sofrimento de Jó. É a questão da sabedoria. Jó, no livro, é só um exemplo. Não é o exemplo. É um exemplo de homem que é sábio. Eu vou fazer essa leitura de modo bem lento, simplesmente porque vale a pena. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins. Procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim, longe deles, de pendurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento, o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem o precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento, está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho. É Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem, eis
que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque ela é suficiente, Senhor. E eu lhe peço que possamos compartilhar dela com temor e com reverência, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. A defesa que esse texto faz é que a verdadeira sabedoria é inacessível pelos esforços humanos. E eu quero que vocês olhem atentamente para esses versículos que eu acabei de ler, alguns deles, que diz: o homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes, abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles e traz luz ao que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Nessa estrofe do poema, o autor quer deixar uma coisa muito clara. O ser humano pode extrair o que ele quiser da terra. Ele pode construir o que ele quiser com aquilo que ele extrair. E o ser humano tem feito isso. Mas ele não vai achar a sabedoria. Ele não vai ser sábio nunca. Nunca o ser humano vai ser sábio extraindo algo da terra. Então, essa é uma mensagem que ela vai contra ao pensamento humanista de que o ser humano está progredindo. O ser humano está progredindo num sentido técnico, está progredindo num sentido de aprimorar as coisas que ele produz a partir do que ele extrai da terra, mas isso não é acompanhado por um progresso de sabedoria. O ser humano continua mau, continua egoísta, e nós temos a história para provar isso. Nós temos os jornais para mostrar isso. Nós não precisamos nem da palavra de Deus para mostrar isso. Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, muitos achavam, inclusive cristãos, que o ser humano estava vivendo um progresso, que ele ia alcançar um nível de sabedoria. E as duas grandes guerras mundiais vieram para jogar na nossa cara. Não. Vocês estão se desenvolvendo, mas estão se desenvolvendo em outro sentido. O gráfico é outro. Vocês não estão se tornando pessoas melhores. Vocês não estão melhorando. E por mais que o homem tenha acesso a terras raras, com extração de minérios raros e produza grandes data centers, com inteligência artificial turbinando o potencial da cabeça humana, nós seremos mais inteligentes? Nós seremos mais produtivos? Sim. Nós seremos mais sábios? Jamais. Jamais seremos mais sábios. Por quê? Porque a sabedoria está inacessível a nós. Nós não temos condições de obter a sabedoria. E é isso que essa primeira estrofe defende. A verdadeira sabedoria é inacessível pelos esforços humanos, pois não pode ser extraída do mundo. A segunda estrofe, o autor ele faz uma espécie de piada a respeito daquilo que o ser humano extraiu e atribuiu valor. Então ele chegou para certa pedra preciosa e disse: olha, agora você tem valor. Chegou para certo minério e disse: olha, agora nós vamos combinar que esse minério, diferente desse, tem muito valor. Então, muitos seres humanos se apropriaram de muitos minérios preciosos, que eles imputaram valor. Muitas pedras preciosas que eles imputaram valor, nós, no caso. E aí pensou-se, se eu não posso extrair, eu posso comprar, talvez, a sabedoria.
E é disso que o autor está falando. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria? O refrão do poema é sempre o mesmo. Mas então, de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? A verdadeira sabedoria é inacessível pelos esforços humanos, pois não pode ser adquirida no mundo. Hoje nós temos empresas como Amazon, Nvidia e muitas outras que têm mais dinheiro do que países inteiros. A Amazon tem mais dinheiro do que 3 vezes o Estado democrático brasileiro. E o Jeff Bezos pode comprar a sabedoria e se tornar um homem sábio? Não. Ele não é um homem sábio. Ele é um homem inteligente, ele é um homem esperto. Mas ele é sábio? Não é sábio. Em nada, Jeff Bezos, Bill Gates, Sam Altman é diferente de eu e você. Sem sabedoria. E eles podem comprar? Não podem comprar, com todo o dinheiro que têm. Mas onde está então a sabedoria? Então o autor termina o poema na última estrofe, chegando a Deus. Quando Deus regulou o peso do vento, fixou a medida das águas, quando determinou as leis para a chuva, o caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a examinou e disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E afastar-se do mal é o entendimento. Essas palavras, elas ecoam por todo o Antigo Testamento. Você vai ver essa expressão, o temor do Senhor é a sabedoria, ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o mais correto, segundo o original, é essa expressão que a gente tem em Jó, e por isso muitos estudiosos acreditam que esse livro é o livro mais antigo da palavra de Deus. Esse livro está escrito antes de Provérbios, antes mesmo do Pentateuco. E nessa versão, a tradução é dessa forma, como no original. O temor do Senhor é a sabedoria. Mas o que é, então, o temor do Senhor? Quando a gente vai para uma expressão como essa, que tem muito valor, eu costumo dizer que a gente precisa usar várias palavras para explicar o que aquela palavra significa. E eu trouxe aqui algumas palavras que fazem um percurso do que é o temor do Senhor. São 5 palavras, e a gente podia colocar mais palavras. Mas eu acho que 5 dá para explicar. E a primeira delas é sim medo. É medo. É medo de Deus. E as pessoas hoje têm um pavor de ouvir isso dentro e fora da igreja. Como assim? Você crê num Deus que você tem medo? Sim, eu creio num Deus que eu tenho medo. Sabe por quê? Por causa da imagem que eu mostrei para vocês no começo da mensagem. Por causa do meu tamanho. Por causa do seu tamanho. Nós somos minúsculos. Nós somos microscópicos. Então, se eu creio de fato que existe um Deus que criou tudo isso e que rege tudo isso, eu tenho sim medo. Medo. Porque a gente tem medo de coisa muito menor do que isso. Se você ficar de frente com uma baleia em um mergulho no litoral, você vai ter muito medo. Muito medo. Se você ficar diante de um elefante adulto na África, você vai ter muito medo do elefante.
Por isso que quando a gente fala de um ser grandioso como Deus, que a gente louva, é de se dar medo? Sim, é de se dar medo. Sem dúvida. Mas o que vem a partir do medo? Reverência, você se curva. Era exatamente isso que os profetas faziam, que Isaías fez, no momento em que ele percebeu que ele estava de frente com o Santo Deus. A expressão dele foi danou-se, traduzindo para a nossa expressão. Ele disse, ai, lascou, porque eu sou impuro, eu sou pequeno, eu sou frágil e eu estou diante do Deus soberano. Então o que eu faço? Eu dobro meus joelhos, eu me encolho. Você faria isso por um urso no Canadá. Deus é muito mais do que o urso. Aliás, se você leu a resposta de Deus a Jó, se você está fazendo a leitura, é exatamente isso que Deus faz com Jó na resposta. Você já esteve lá, já alimentou os animais? Você conhece o tamanho daquele animal que eu criei? O que ele está dizendo com perguntas a Jó é: Jó, você é minúsculo. Você é minúsculo, você é muito menor do que muitos animais que eu criei. Você é muito mais fraco do que muitos animais que eu criei. Você é frágil, você é pequeno. Você não tem condições de me encarar. Você não tem condições de me fazer perguntas. Você não tem condições de fazer exigência nenhuma comigo. Se eu quiser destruir a casa, o mundo onde você vive, é assim, ó. Acabou. Você, seu pai, sua mãe, seus filhos, tudo que você ama. Reverência é o que se faz com um ser que se teme e que não está te destruindo. Você se curva. E depois disso, por saber que ele não te destrói, pelo contrário, que ele tem zelo por aquilo que ele criou e você faz parte disso que ele criou, você tem respeito. E a partir do respeito se constrói confiança. Você confia. Ele é grande? É. Eu temo? Temo. Me dá medo. Mas ele se mostra benevolente comigo? Sim. Então eu confio. E por último, o louvor. Isso que a gente acabou de fazer aqui. Louvar a Deus. É claro que louvor não se faz simplesmente cantando. Não é, a música é uma das expressões de louvor. Mas eu gostaria que vocês atentassem para essa sequência, porque se você faz o louvor, como a gente fez aqui, sem se atentar para essa sequência, você não louva a Deus. Não louva. Você vem aqui e você louva a Deus por conta dessa sequência. Porque você sabe quem você é, você sabe quem Ele é, você sabe o bem que Ele faz na tua vida simplesmente pelo fato de você estar nesse momento inspirando o ar. Simplesmente porque nesse momento existe gravidade para você ficar sentadinho num banco. Simplesmente porque existe calor para você não se congelar. Aí você adquire respeito, confiança, e aí você vem para a igreja, você se levanta e você louva. Então, se em algum momento você estiver com crise a respeito do louvor, se em algum momento você estiver pensando, caramba, eu não sei mais por que eu louvo, ou se você tiver com algum tipo de gracinha, com alguma música que você não gosta, lembre-se dessa sequência. Você está louvando a Deus por causa dessa sequência, que te levou ao louvor. Então o louvor é a flor
da árvore. É o fim do processo. É isso que é o louvor. E esse processo todo resume, expande, aprofunda a expressão que o autor usou no poema. O temor do Senhor é a sabedoria. Só que uma coisa interessante que o livro de Jó nos ensina é que nenhum de nós, nem Jó, foi capaz de viver isso de modo pleno. Nem Jó. Jó foi um grande exemplo de temor. Grande. A maioria de nós aqui, eu creio que todos nós não sobreviveríamos ao teste de Jó. Não. Mesmo assim, Jó não conseguiu viver isso plenamente. E Deus mostrou isso a Jó na resposta que ele deu a Jó. E a resposta que Deus deu a Jó é: você está se achando, Jó. A vida não é sobre você. O mundo não é sobre você. Só que a presença de Deus diante de Jó foi suficiente para quebrantar Jó. Suficiente. Não foram nem as palavras de Deus, foi a presença de Deus, a presença do santo diante de Jó. Levou Jó a esse processo e fez ele ver que ele estava errado também. Mesmo não amaldiçoando a Deus, como a esposa dele falou para ele amaldiçoar. Por quê? Porque ele se achava. Essa é uma coisa que nós discutimos no domingo passado. Esse orgulho natural humano é fruto da nossa consciência que nos tirou de um estado instintivo de vida. Nós pensamos, logo existimos, logo se achamos. Eu sou o cara, eu manjo das coisas. Você lê meia dúzia de livros, agora posso vir para qualquer discussão, me manda aí. É o orgulho natural humano, que nós sempre teremos. Nós sempre teremos. E é por isso que mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías fez essa profecia a respeito de Jesus. E eu gostei muito que o louvor hoje fez um percurso de músicas exaltando Cristo, e no final chegou que nós somos os pés e as mãos de Cristo Jesus. Mas por que Cristo? Por que Cristo se revela tão importante? Porque Ele é o Jó perfeito. E olha só essa profecia de Isaías, mais ou menos uns 600 anos antes de Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. E olha só o que Paulo fala aos Coríntios sobre Jesus. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Meus irmãos, nós louvamos a Cristo Jesus porque Ele foi aquilo que nós nunca seremos. Nós louvamos a Cristo Jesus porque Ele veio para esse mundo. Nós louvamos a Cristo Jesus porque Ele se tornou micro, como nós somos micro. Ele se esvaziou a ponto de não ser visto dessa foto aí, como nós não somos vistos. O cristianismo não é sobre você, de alguma forma, alcançar sabedoria para bater no peito e dizer, olha, agora eu sou um cara sábio. Não. O cristianismo é sobre falar justamente aquilo que o Rafa leu no começo desse culto. Eu sou o que errei. Eu sou o que erro. Eu sou o que não dá conta. Eu sou pequeno. Mas Ele veio. Ele veio e Ele era enorme, majestoso, criador de tudo isso. E Ele se tornou micro. E viveu como nós. E Ele foi sábio, como nós nunca seremos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado porque Teu amor, apesar da Tua grandeza, Senhor, para além da Tua grandeza, Senhor, permite que a gente Te tema com confiança, Senhor. Quero Te pedir por esses jovens aqui hoje, que eles tenham constantemente a percepção de quem eles são. E a partir da percepção de quem eles são, do tamanho que eles são, a percepção daquilo que o Senhor fez por Teu Filho, Cristo Jesus. Te agradecemos e Te louvamos por Tua bondade, por Tua grandeza, Senhor. Em nome de Jesus, amém.